primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Todos acharam? Acompanhem comigo, irmãos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, o verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar, chamar a atenção certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos pelo seu amor. Nós fomos chamados ao Senhor não para assistir culto ou para receber culto, mas entregar ao Senhor o culto ao qual o Senhor merece. Nós, com esse culto, reconhecemos que o Senhor é Deus único, santo e verdadeiro, e não outro Deus além de Ti. Mas nós não sabemos disso pelo nosso pensamento, ou pelas nossas forças, ou pela nossa santidade. Nós somos pecadores, Senhor, mas só conseguimos enxergar a Sua glória, só conseguimos ir até o Senhor pelos merecimentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É através dele que somos atraídos, é através do Evangelho de Jesus que somos chamados filhos de Deus. E hoje o Senhor chama os seus filhos para ouvir a sua voz, Senhor. Nós fomos chamados pelo Senhor, nós fomos atraídos pelo Teu Santo Espírito para cultuar, para nos unirmos aos anjos e dizermos e clamarmos: Santo é o Senhor. Reconhecer quem o Senhor é. E que seja, Senhor, um louvor de um coração sem fingimento, que realmente possamos olhar para trás e atribuir que tudo que temos, que tudo que somos, vem do Senhor e é para o Senhor que entregamos, Senhor. Que a nossa própria vida seja um culto, Senhor, seja o nosso sacrifício vivo, mais do que as ofertas que entregamos no gasofilácio, seja a nossa própria vida, Senhor, nesta noite e a começar amanhã de manhã, quando fazemos a primeira oração, Senhor, e que continue por toda a nossa vida o nosso culto, Deus. Nesse momento, Pai, suplicamos ao Senhor, fala conosco, Senhor, que a Tua voz, a Tua potente voz, a ponto de falar com ouvidos surdos, Pai, possa falar aos nossos corações, Pai, quebrar o coração de pedra e, como foi cantado através do louvor, nos levar de volta ao primeiro amor, ao amor de Jesus. Pai, nos ensina, precisamos do Evangelho de Cristo todos os dias. Eu dependo, os nossos irmãos dependem do Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, a partir de hoje, nós iniciamos uma série de estudos e mensagens baseados na primeira carta de Paulo a Timóteo. E hoje vai ser uma continuação da apresentação que foi feita na quinta-feira. Hoje também faremos uma apresentação do Evangelho e do estudo. O estudo tem o nome de Primeira Carta de Paulo a Timóteo, um jovem pastor e uma igreja sobre ameaça. Apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Queridos,
Uma breve recapitulação, precisamos lembrar quem é Paulo. Paulo era um judeu muito instruído, muito estudioso, alguém que sabia de cor e salteado a lei de Moisés, alguém que sabia de cor a lei dos judeus, sabia de todas as leis, sabia de todos os ensinos. Ele estudou aos pés de um dos homens mais eruditos de todos os tempos do judaísmo, chamado Gamaliel. Ele era um homem ao qual era fanático pelas leis e chegou até perseguir cristãos, achando que estava fazendo bem para Deus. Mas, de uma forma espetacular e maravilhosa, ele foi persuadido pelo próprio Senhor. O próprio Senhor o chamou. O próprio Senhor falou ao seu coração. O próprio Senhor o converteu com as suas palavras. E Paulo passa a ser um homem que muda a sua vida pela verdade do Evangelho. E tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele estudou no Antigo Testamento, tudo aquilo que ele estudou dos escritos e dos profetas, ele entende, através do Espírito Santo, que tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento apontava para Cristo. Cristo é o Messias de fato prometido. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei davídico prometido aos judeus e prometido à humanidade. Ele é o Salvador. Ele é aquele que reconciliaria o homem pecador com o Deus Criador. Todo homem pecou e carece, está longe da presença de Deus, carece da glória de Deus. Mas Jesus é essa reconciliação. E Paulo entende e também se reconcilia. É Paulo quem escreve essa carta, essa primeira carta a Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é um jovem companheiro, amigo e considerado filho na fé. É um jovem companheiro de ministério, é também um jovem pastor, é alguém que auxiliava Paulo na pregação do Evangelho, na pregação da verdade de Cristo. E no momento em que Paulo vai para a Macedônia, obrigado, meu irmão. No momento em que Paulo vai para a Macedônia, de alguma forma ele fica sabendo que a igreja de Éfeso, a cidade a qual ele pregou por 2 anos, estava enfrentando problemas. E com isso, ele envia o jovem Timóteo. E ele envia o jovem Timóteo. A igreja de Éfeso é uma igreja já por cultura, uma igreja muito problemática. Porque vocês podem acompanhar em Atos 19, é uma igreja a qual Paulo começou pregando, é uma região onde Paulo começou pregando, e ali muitas pessoas abraçaram com muita alegria o Evangelho de Cristo. Elas estavam carentes de Deus e encontraram em Jesus a reconciliação com Deus, assim como Paulo também encontrou. Mas aquela região também era muito influenciado por um paganismo, por uma idolatria naquela cidade. Era a idolatria a Diana, eles viviam disso. A cultura, o turismo dependia das idolatrias daquele povo, porque o templo de Diana era um lugar muito visitado, era uma região turística. Faziam-se réplicas, ourives faziam réplicas do templo de Diana e vendiam, e parte do comércio daquela cidade era feita do que vinha da idolatria. Então já na sua cultura, no seu nascimento, já enfrentavam muitos problemas. Mas ali foi instituída uma igreja. Ali o Evangelho não foi derrotado, ao contrário, ele cresceu e pessoas se reuniam para ouvir a palavra do Senhor. E Paulo coloca um jovem chamado Timóteo para resolver esse problema. Ele não está ali com a missão de pregar o Evangelho novamente, ele está ali. Ele é instruído por Paulo no meio da carta que estudaremos esse mês de julho. Você vai ver que ele é instruído por Paulo a ler as Escrituras em voz alta, em público. Ele é instruído a pastorear o rebanho
de Deus contido naquela igreja, mas a sua principal tarefa é chamar a atenção de falsos mestres, chamar a atenção de pessoas que estavam ensinando falsa doutrina no meio da igreja do Senhor. Esse era o objetivo de Timóteo, pelo qual ele foi instruído por Paulo. E a nossa mensagem, de uma forma muito simples, e para apresentar essa série de mensagens, é o que separa e o que une a igreja do Senhor. Vamos olhar para o nosso contexto evangélico. Qual de nós nunca ouviu falar de uma igreja que se divide? Qual de nós nunca ouviu falar de uma igreja onde tem contendas no meio? Qual de nós já ouviu falar em uma igreja ao qual não tem problemas? Qual de nós nunca ouviu falar de uma igreja que tenha panelas, grupos separados que pensam diferente, e as pessoas, ao invés de entrar num corpo unido, elas entram num grupo onde se sentem mais confortáveis. E com isso, cada vez mais se promove a confusão dentro de igrejas que se dizem igrejas do Senhor, igreja de Cristo. E nós vamos pensar a partir desse texto o que separa e o que une a igreja de Cristo. O primeiro ponto é: o que separa a igreja? O que separa a igreja? Será que são as brigas? Será que é, de fato, as panelinhas? Mas essas são evidências de um problema ainda maior. Essas são apenas sinais de um corpo que já está doente. E o que separa a igreja de Cristo? A palavra de Deus, no verso 3, continua: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para chamar a atenção, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, e nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Como foi falado aqui, essa era a tarefa principal: chamar a atenção de pessoas que estavam ensinando outra coisa, outra doutrina, que não fosse o Evangelho de Cristo. Aqui provavelmente se trata de falsos mestres, de pessoas que entraram na liderança, e por isso que no meio da carta, Paulo vai ensinar como se escolhe uma liderança, porque ali foram levantados líderes que pensavam diferente, ou acreditavam em parte no Evangelho, mas isso eu não aceito. Eram provavelmente mestres judaizantes, de suas antigas, entre aspas, igrejas, de suas antigas doutrinas, e ali eles traziam suas antigas compreensões e estavam dividindo o povo, estavam fazendo grupos dentro da igreja. Eu penso assim, eu penso dessa forma, e com isso, o objetivo de Deus, o serviço de Deus na fé estava deixado de lado. E já adianto, que serviço de Deus na fé significa? No capítulo 5 você vai ver que é desejo de Deus que todos ouçam o Evangelho e se convertam. É desejo de Deus que a igreja de Cristo não se concentre em outra coisa do que na pregação da salvação de Jesus Cristo. Que o que nos liga novamente a Deus tão somente é a cruz de Cristo. E não precisa de outra obra que complemente aquilo que Cristo fez na cruz. O nosso comportamento, o nosso bom comportamento, ele deriva do nosso coração olhar e enxergar Jesus Cristo não somente como modelo de comportamento, mas como o próprio Filho de Deus e o Deus que vive dentro de nós. E com isso o nosso comportamento ele é
modificado. Nós olhamos para Cristo, nós aceitamos o perdão, nós nos arrependemos, somos aceitos, somos perdoados por Deus em Cristo Jesus, e com isso vivemos uma nova vida. O Espírito Santo de Deus, através do Evangelho de Jesus, forma em nós a cada dia uma nova criatura, uma nova natureza. Aquele que amava o pecado e não se importava com o pecado, agora passa a se importar com o que Deus pensa, assim como Jesus fez no seu ministério. O seu alimento, a sua comida e bebida era fazer a vontade do Pai. Aqueles em quem é formada uma nova natureza, também tem essa vontade como prioridade de vida. Não é um emprego, mas é um emprego que agrada e honra a Deus. Não são as finanças, mas é as finanças que amam e agradam o Senhor acima de tudo. É para o serviço do Senhor. O Senhor passa a ser prioridade dessa nova natureza. Eram mestres judaizantes que trouxeram novas doutrinas, e com isso as pessoas começaram a acreditar que o Evangelho era suficiente, e com isso eles voltavam a crer que a fé é pelas obras, que a cruz de Cristo não foi suficiente, que eu preciso fazer algo a mais, que eu preciso fazer algo para completar. Esse falso ensino estava levando a igreja a muitos problemas de comportamento, pois esse ensino estava fazendo com que os membros daquela igreja se esquecessem de Jesus. E pouco a pouco, o pecado e a divisão estava voltando e dividindo a igreja. O amor de Cristo, que era latente no primeiro amor, como cantamos aqui, estava deixando de lado. E então a igreja começa a olhar com ódio ao outro. E com isso eles começam a pensar diferente e já não conseguem mais ouvir um ao outro. E com isso a igreja se divide. O que faz o falso ensino? O que faz uma falsa doutrina? Quando o irmão Alex aqui trouxe a heresia, ele falou sobre a heresia da hipergraça, onde essa heresia ensina de que as igrejas não precisam falar do pecado, não precisa falar que o pecado é nojento, basta apenas falar que a graça de Deus é suficiente, mas esquece de falar que todos nós somos pecadores por nascimento, que somos depravados e separados de Deus. A hipergraça acha que somente falar do amor de Jesus é suficiente, só falar de uma forma muito superficial do amor de Jesus é suficiente para que a pessoa se converta, mas devemos nos lembrar que o próprio Senhor Jesus começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se. A luz veio ao mundo e a primeira coisa que Jesus Cristo faz quando entra em nossas vidas é denunciar a podridão que somos. O nosso coração chora e queremos ser aquilo que agrada a Deus, que nos ama tanto. Passamos a enxergar que tudo à nossa volta exala o amor de Deus por nós, a misericórdia de Deus por nós, e queremos fazer a vontade desse Deus, e nós não queremos largar aquilo que entristece o coração do Senhor. E o meu coração exulta quando o nosso irmão falou contra a heresia da hipergraça. São pequenos ensinos que vão entrando nas igrejas e que vão tirando o valor da cruz de Cristo da mente das pessoas. Devemos nos lembrar, queridos, que em Oséias, o Senhor fala de uma forma muito dura com aquele povo e o acusa. Mas aquele povo tinha templo, tinha cultos, e eles achavam que cultuavam a Deus, mas Deus estava falando que por causa de pequenos ensinos e falsos mestres, eles acabaram adorando pedaço de madeira. Eles achavam que adoravam a Deus, mas dividiam essa adoração com pedaço de madeira.
Queridos, fiquem atentos com os dardos inflamados do inimigo, com o inimigo que rouba a boa semente que vai ao seu coração. O Evangelho é suficiente. O Evangelho de Cristo é suficiente para a salvação. Não aceite outras doutrinas que apaguem a cruz de Cristo. O que separa a igreja é o falso ensino, é a mentira. O que separa a igreja é o que te separa da verdadeira igreja. E o que separa a igreja é o que te separa de Deus. Devemos nos lembrar o que fez a humanidade se separar de Deus. Foi uma mentira. O que fez o homem, a humanidade se separar do Senhor? Foi ele acreditar na mentira de Satanás. Precisamos nos lembrar que o Evangelho de Cristo é suficiente. Brigas, fofocas, intrigas são apenas evidências de que o Evangelho foi esquecido. Esses problemas menores são apenas evidências de um coração que já se esqueceu de Cristo, já se esqueceu da alegria, já se esqueceu da paz, já se esqueceu da salvação, já se esqueceu de que estamos aqui não para a nossa própria vontade, como Asaf cantou, na cruz entregamos as nossas próprias vontades, mas a nossa vida é para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é para que sejamos como o seu Filho Jesus Cristo. E mais uma vez, repito, nessa igreja, pregue o Evangelho de Cristo primeiro para você mesmo, todos os dias. Lembre o que Ele fez na cruz por você. Nós não temos qualquer mérito de ser chamados filhos de Deus, mas somos chamados assim porque nós cremos que Ele nos justificou na cruz. Ele não nos inocentou, queridos. Nós não somos inocentes. Nós somos justificados. Ele pagou pela nossa culpa. Mas a história vai nos mostrar que se não fosse Jesus, nós continuaríamos culpados. É Jesus quem paga as nossas culpas, é Jesus quem converte o nosso coração, é Jesus que nos mostra o caminho, a verdade e a vida, é Ele quem devemos seguir, somente Ele. Fique atento para as ciladas do diabo, tudo aquilo que te faz brigar com teu irmão, tudo aquilo que te faz perder a paciência, não vem de Deus. Não vem do Senhor. Devemos rejeitar toda falsa doutrina que entra. Queridos, Lucas 11, 23 diz assim: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E o que une a igreja, irmãos? Verso 5. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. O que Paulo está dizendo é que o objetivo do Evangelho, que o objetivo da pregação do Evangelho é o amor que procede de um coração puro, é um amor verdadeiro, é um amor que deriva do amor de Cristo, do amor ágape, do amor sem interesses, que procede de um coração de carne, não de um coração petrificado pelo pecado, é de um novo coração, de uma nova criatura. O Evangelho aqui pregado era para transformação e não para deturpação do ser humano, e não para dividir a igreja. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem fingimento, sem hipocrisia. A palavra hipocrisia vem do grego, que significa ator.
fingimento. Aqui ele fala que o Evangelho produz uma fé sem fingimento, uma fé que produz obras e boas obras, que não divide, mas que une a igreja. E o que une a igreja? O Evangelho, queridos, se nós cremos no Evangelho verdadeiro, ele é provado através da nossa mudança de vida, do nosso comportamento. Paulo, ele cita no primeiro capítulo, ele mesmo como exemplo. Ele fala que ele é o pior dos pecadores. Ele fala que ele é o pior, ele era um assassino, ele era um perseguidor, mas para que Deus mostrasse toda a sua paciência, ele foi chamado para pregar esse evangelho, e ele mesmo é usado como poder, o que Deus pode fazer com o ser humano. Ele que se considera o pior, o mais nojento, o mais fétido, ele foi transformado em alguém que consegue fazer boas obras e ter amor pelos seus irmãos. Ele se coloca como exemplo como o poder de Deus pode transformar a vida de um ser humano. Ou seja, o Evangelho de Cristo é evidenciado pela transformação de vida e não por divisão de igreja. Pensamentos que dividem a igreja, que me separam do meu irmão, não faz parte de Cristo e deve ser lançado fora. Doutrinas que entram na igreja e fazem crentes entrar em discussões bobas, não procede de Deus. Devemos nos concentrar naquilo que realmente importa, que Deus amou o mundo de uma forma tão tremenda e arrebatadora que foi capaz de entregar o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra na morte eterna, mas viva com ele para sempre. É transformação de vida, é eternidade, já se provando aqui nas nossas atitudes, a eternidade ao qual viveremos com Deus Pai, já se prova na nossa santidade, porque por nós mesmos não somos capazes de produzir santidade. O Evangelho verdadeiro produz isso, mas as mentiras produzem divisão. E o que une a igreja? O que une a igreja é a verdade. Ele diz: amai uns aos outros, amem uns aos outros, amem como eu amei vocês, sem merecimento algum. Se há paciência, se há amor, se não há discussão, Cristo está na igreja. E com isso, queridos, mais unidos na verdade, conseguimos identificar quem está levedando a massa, quem está provocando divisões. Nós conseguimos enxergar quando a igreja se une em torno do Evangelho, quando a igreja se une em torno, quando todos separam o tempo para ler as Escrituras de sua casa e pede ao Senhor sabedoria para praticar, quando a igreja se une em um só propósito, do Evangelho de Jesus Cristo, o joio é mais fácil de identificar. O joio é facilmente visto. Lendo o livro de Richard Baxter, na década de 80, o senador dos Estados Unidos, que foi capelão dos Estados Unidos, ele escreve o prefácio da primeira edição brasileira. E ele fala que Richard Baxter enfrentava problemas muito severos na sua igreja. Assim como as igrejas posteriores de Richard Baxter enfrentaram problemas. E ele estava descrevendo uma igreja dos Estados Unidos que estava enfrentando problemas. E todos esses problemas vinham de falsas doutrinas que entravam na igreja. Mas ele lembrou o versículo de Mateus 16, 18, que as portas do inferno nunca conseguiram prevalecer contra a igreja. Elas sempre são destronadas. Volta e meia o Senhor vai despertar a sua igreja para se voltar de volta, para retornar para o Evangelho de Cristo. E com isso o joio não consegue ficar dentro da igreja. Aquilo que leveda e fermenta, aquilo que fomenta discussão e divisão dentro da igreja é expurgado. Deus não permite que o inferno prevaleça contra a igreja. A igreja sempre sairá vitoriosa, mas para isso a igreja se identifica por viver o Evangelho. A igreja não se identifica por viver coisas desse mundo.
Hoje você abre o YouTube e está difícil de identificar o que é uma pregação. Tem palestras, foi falado isso de manhã, foi falado na quinta-feira e repito hoje. Tem palestras muito boas para se identificar um verdadeiro amigo. Tem palestras muito boas para como você pode tratar o seu cônjuge. Mas o problema dessas palestras é que elas estão invadindo os púlpitos. Palestras de teologia do coach, teologia de prosperidade, estão invadindo os cultos, estão invadindo os domingos à noite. Qual o problema disso? É que essas teologias não podem suprir aquilo que só o Evangelho supre: a salvação em Cristo, a reconciliação com Deus. Só Cristo é capaz. Não permita em seu coração que o Evangelho de Cristo seja substituído por outra coisa. O que une a igreja de Cristo é o Evangelho, é a verdade. O que une a igreja é o que te une à verdadeira igreja. Quando falo a igreja, não falo somente desta igreja. Quando nós nos unimos em torno da cruz, em apontar Jesus Cristo como soberano, quando o ministério de louvor canta hinos cristocêntricos, quando louvam somente o nome de Jesus, quando eles louvam a glória de Deus, quando eles louvam o Deus Criador, quando a igreja louva e quer viver para esse Deus, nós não somente somos igrejas aqui, nós estamos juntos com o propósito da igreja do Afeganistão, com a igreja da China, escondida e submersa, e escondida em cavernas. Nós estamos no mesmo propósito que eles. A igreja é identificada por viver o verdadeiro Evangelho. As boas obras só vêm quando vivemos o verdadeiro Evangelho. Alguém pode até fingir, mas não consegue fingir por muito tempo. O Evangelho é quem produz uma fé sem fingimentos. O que une a igreja é o que te une à verdadeira igreja. E por fim, o que une a igreja é o que te une a Deus. O que une essa igreja? O que une a igreja dos nossos presbitérios? O que une essa igreja com outras igrejas? Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo é visto, quando Jesus Cristo, as suas palavras são consideradas, quando Jesus Cristo é crido, quando o Evangelho de Jesus Cristo é pregado e aceito nos corações. O que une a igreja, o que reconcilia a igreja, o que reconcilia os irmãos, é a mesma coisa que reconcilia o homem a Deus, Jesus Cristo. Lembro mais uma vez a frase de Francis Schaeffer, que diz que o homem, quando peca, ele entra em guerra em 4 esferas diferentes. Ele entra em guerra consigo mesmo. O homem sozinho faz mal para ele. O pecado o deixa louco, o torna como um cão sem dono, como um cão que volta ao seu próprio vômito. É isso que o homem pecador é considerado quando ele não se converte, ou quando ele conhece o Evangelho de Cristo e esquece desse Evangelho para voltar às suas práticas. O Evangelho mostra que o pecador é um louco ao aceitar as verdades desse mundo, que ele faz mal para si mesmo, ele entra em guerra contra si mesmo, ele entra em guerra contra o seu irmão, nações contra nações, nações que se dizem cristãs contra nações que se dizem cristãs, não se vivem o verdadeiro Evangelho, esqueceram do Evangelho. O homem entra em guerra contra a natureza, podemos ver no grau que estamos. E o homem entra em guerra principalmente com Deus. Mas quando nós somos reconciliados com Deus, todas essas instâncias também são reconciliadas. Para concluir, meus irmãos, perdão, pagar o mal com o bem, santidade no viver, são evidências de que o Evangelho de Jesus Cristo não foi esquecido. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmados nela, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar
na fé. Eu convido o Ministério de Louvor e convido a você a se colocar de pé. O que pode unir essa igreja, irmãos? O que pode fortalecer o amor nesta igreja, irmãos? O que pode me fazer me preocupar mais com a ausência de um irmão? O que pode me fazer me preocupar com a enfermidade de outro irmão? E que pode me fazer lembrar de um irmão em oração durante a semana? Só o Evangelho que nos une, o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de me unir ao irmão. Só o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de me unir a você. Só o Evangelho de Jesus Cristo, ao lembrar que Ele olha para mim, ainda inimigo, e me chama como filho. É esse amor que me faz olhar para você, que faz você olhar para mim e me perdoar. É que me faz olhar para você e, apesar de pensarmos diferentes, estarmos juntos e tentar compreender a dor do outro. O que une essa igreja? O que fortalece essa igreja? O que Satanás quer é atacar o seu relacionamento com Deus. O que ele quer é atacar o meu relacionamento com Deus. E o que ele quer atacar, e quando ele ataca o meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, ele está atacando o nosso relacionamento, e deixamos de ser igreja. Precisamos ficar atentos com pensamentos. A palavra de Deus nos diz e nos instrui que agora, com a mente de Cristo, temos a decisão de guiar os nossos pensamentos, temos a quem pedir conselhos, temos a quem chamar. Jesus, até que o nosso coração seja dele, até que ele venha e nos resgate da tentação que nos faz nos dividir, que possamos voltar ao Evangelho do amor, que possamos voltar à doutrina, que possamos nos lembrar que sem a obra de Jesus não haveria a obra do Espírito Santo, que não são evidências externas religiosas que me fazem o crente, mas é quando ninguém vê, quando eu amo meu Deus no oculto, é que Deus é glorificado, é que Jesus Cristo é honrado. Lembre-se que foi que Moisés, onde aquele homem que via Deus face a face, foi acusado por Deus por não ter honrado a santidade, mesmo depois de tudo que ele aprendeu do Senhor, ele deu uma cajadada na pedra, ele não honrou a santidade, não era assim que ele queria ser visto pelo seu povo. Assim somos nós, queridos, nós que carregamos o nome de Cristo. Como o mundo nos vê? Quando os visitantes entram aqui nessa igreja, o que eles veem? Unidade ou divisão? Que eles possam ver, pela graça do Senhor, uma igreja que se ama, uma igreja que eu quero viver o Evangelho de Cristo, eu quero mudar os meus pensamentos acerca do meu irmão, aquele ao qual tinha dificuldade de relacionamento, que o Senhor restaure, porque Ele restaurou o relacionamento comigo. Então não tenho qualquer motivo egoísta para estar emburrado com meu irmão, porque Deus, com pecados muito maiores, me aceitou em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi abandonado. Deus meu, por que me desamparaste? Não porque ele tinha algo, ele experimentou o gosto da morte, ele enfrentou o Sheol, não porque ele merecia, mas porque nós merecemos. Deus amou o mundo de tal maneira, e é esse amor com o qual a igreja de Cristo é caracterizada, é esse amor que deve ser a nossa bandeira, é esse amor de que Cristo morreu na cruz, e Ele nos reconciliou com Deus. Assim deve ser e refletir no meu tratamento com o irmão. O que divide a igreja, queridos? O que separa a igreja são falsos ensinamentos do Evangelho. E o que une a igreja, queridos,
é o amor de Cristo, é o Evangelho de Cristo, é a verdade dele, é a verdade da cruz. Feche seus olhos, irmãos.